Nós temos palestra todos os dias. Quem quiser passar no plantão, é só chegar meia hora antes, né, no atendimento. Quem for receber passe à distância por algum amigo, algum familiar, também é necessário passar no plantão. Na área social, nós atendemos 80 famílias cadastradas todo segundo sábado do mês. Gostaria de agradecer toda a ajuda e solicitar que continue nos apoiando. Esse mês, o que nós estamos mais precisando de alimentos são arroz, óleo, açúcar, macarrão e leite em pó. Nós temos também trabalho com moradores de rua, distribuição de lanche, todos os sábados a partir das 16h30, aqui no Carandiru. Quem quiser vir um sábado para conhecer, será bem-vindo. Conheça também o livro Mirabelle, volumes 1 e 2, editado pela nossa casa, que pode ser adquirido em nossa livraria ou pelo site. Qualquer dúvida, procure um dos nossos trabalhadores, e o site é www.casadocaminhosantana.com.br. Eu peço, por gentileza, que desliguem os aparelhos de celular. E agora, vamos cerrando os nossos olhos, nos desligando de nossos problemas, de nossas preocupações, e vamos nos ligando ao Pai. Vamos entrando em sintonia para podermos receber tudo o que a casa tem a nos oferecer. Que possamos estar sempre evoluindo e aprendendo, com tantas lições, com tantos estudos, com tantos exemplos. Que assim seja, graças a Deus. E o tema da palestra de hoje é Recupere o Fôlego com o Rudai. Obrigada. Boa noite a todos. E aproveitando o tema, né, recupere o fôlego, vamos recuperar o fôlego, né? Vamos nos acomodar calmamente nas cadeiras, procurar relaxar, né? Procurar acalmar as emoções, manter a fé, a esperança, a confiança, acender aquela vela realmente da esperança, né? Para que as coisas possam tomar suas direções, né? As coisas possam realmente tomar o caminho, o rumo que precisam. Porque nós já decidimos, nós já planejamos, agora é preciso ter paciência, ter calma, dar um tempo, né? Para que, recuperando o fôlego, a gente possa não só aprender, mas, acima de tudo, ser útil, né? Que às vezes nas nossas atribulações diárias, ficamos extremamente preocupados conosco, esquecemos do nosso próximo. O nosso próximo geralmente é aquele que está na nossa família, né? E nós esquecemos deles por achar que os cuidados que já damos a eles são suficientes. E eles não precisam mais nada além da nossa presença ou dos cuidados materiais, né? E aí a gente descuida, né? E de repente nos vimos em situações complicadas por descuido realmente, muitas vezes não tanto por egoísmo nosso, mas por desatenção, né? Recupere o fôlego é o texto do livro Pensamentos que Ajudam, José Carlos de Luca. Texto também extraído de um outro livro de André Luiz, Respostas da Vida. Não permita que a dificuldade lhe abra a porta ao desânimo, porque a dificuldade é o meio de que a vida se vale, né, para melhorar-nos em habilitação e resistência. André Luiz, livro Respostas da Vida, muito bom. José Carlos de Luca é bem, né, enfático. Não se renda ao desânimo. É certo que no calor das provações, podemos, e assim nos sentimos muitas vezes abatidos. Isso é humano, é natural, é normal, né? Sentimos assim. O que devemos evitar é que o desânimo se apodere de nós, de tal forma que trave o movimento de que cada um necessita para realizar e sair da dificuldade, né? Ou seja, sentir-se desanimado em dado momento é até normal, né? Mas
ele não pode se instalar em nós, não pode fazer morada, residência em nosso ser, porque atrapalha muito a nossa evolução, né? Todos os carros, todos os veículos têm uma luzinha, né, no painel de instrumentos que acende quando o nível de combustível está próximo da reserva, ou entrou na reserva. E ali precisa ter um cuidado, porque se nós não abastecermos o veículo de novo, dependendo da distância que exista entre os postos de combustíveis, podemos ficar sem combustível e ser multados, muitas vezes, ou até causar algum outro embaraço, né? Acontece o mesmo conosco, né? Quando o desânimo se apresentar a você, é sinal de que precisamos reabastecer o nosso espírito com o combustível da oração, da fé e da compreensão. Então, quando ele bateu a porta, olha, é sinal que a nossa fé está vacilante, né? Ou seja, estamos falhando na oração ou na prece para com Deus, e está faltando alguma compreensão de alguma coisa, talvez do problema que estamos vivendo, da situação difícil, e a gente simplesmente abandonou, né? Sentindo-se culpado, sentindo-se fraco, inseguro, né? Ou vacilante, a gente desanda. Mas não, nós temos que acender realmente a fé, a esperança e a compreensão para sairmos da dificuldade, né? E José Ricardo de Luca já nos cita aqui umas receitinhas, né, para que a gente possa recuperar o fôlego. Ora, imagine um atleta que está ali correndo a maratona, ou a prova da natação, do vôlei, do futebol, né? E há momento que ele está realmente cansado, quase extenuado. E nós observamos, né, que eles dão uma parada para que a respiração, pelo menos, tente voltar à normalidade. Então eles puxam o ar, inalam o ar para recuperar o fôlego, para que o organismo entre num estado de harmonia novamente, o coração bata mais ritmado. Se fazemos isso para com o nosso corpo, na maioria das vezes esquecemos de fazer algo semelhante para o nosso espírito, né? Para a nossa alma. Então, nesses momentos nós temos que buscar, após a batalha travada, ou durante o calor dessas batalhas, dessas lutas diárias, né? Que algumas criaturas sucumbem, né? Muitas vezes por falta realmente de olhar a vida com os olhos mais esperançosos, né? Então, nesse momento, vamos procurar esta receita. Nós a conhecemos de cor e salteado, mas gostamos de deixar para lá, né? Entre elas, ele diz assim: se precisar, descanse, mas não desista. Procure momentos de contato com a natureza, um passeio no parque, caminhar descalço na terra, abraçar uma árvore, admirar uma flor, encantar-se com o sorriso de uma criança, ou com as crianças à nossa volta, com as pessoas à nossa volta, né? Precisamos olhar mais as pessoas e procurar que elas têm algo a mais, né? Tem algo de bom a nos oferecer. E não nos ficarmos só preocupados, né? Se aquela cara mais feia ou mais raivosa quer nos atrapalhar, nos dificultar. Não. Todos nós travamos as nossas batalhas íntimas e cada um carrega na sua face, né, as marcas ou as expressões das emoções que estão ali, né, em atividade. Então, ao olharmos as criaturas, né, nós vamos perceber isso, olhar nos olhos, né? Então, vamos procurar, muitas vezes, diante de uma situação complexa, a gente sabe que é muito difícil às vezes, mas procurar manter a calma, o equilíbrio, buscar sorrir, buscar compreender, como está bem colocado aqui várias vezes, né? E, óbvio, né, após tudo isso, vamos aproveitar melhor o tempo que é dedicado ao nosso entretenimento, né? A nossa necessidade de que nosso organismo tem de recuperar, de abastecer as baterias, né? As nossas pilhas. Viaje para onde for possível, nem que seja para o cinema mais próximo, para a sorveteria de seu bairro, né? Ou para tomar um café com o seu melhor amigo, ou com os amigos, com a família, com os colegas de trabalho, né? Dedicar alguns momentos de conversa que não esteja marcada pela desilusão, pelo fracasso, pelo medo, pela insegurança, mas não pelo momento agradável realmente de nós dialogarmos, né,
com mais desenvoltura, com mais prazer, com mais alegria, né? Assim, né? A vida precisa de pausas, respire fundo e depois siga adiante. Você, ou seja, nós estaremos mais fortes. Aproveitando o feriado que se aproxima aí, né? Vamos, aqueles que vão viajar, aproveitem realmente para descansar, olhar os familiares, conversar com os familiares, o contato com a natureza, realmente. Observar a estrada, a natureza à volta, as marginais das estradas, e não só ligar o carro a 150 por hora e sair arvorado, né? Muitas vezes, para fugir de problemas, o homem acelera, né, o seu veículo, para que a emoção de dirigir, né, distraia-o e fuja dos problemas. Mas não, quantas estradas, quantas coisas bonitas tem à nossa volta, né? Cidades pequenas, cidades grandes, serras, vales, planaltos, rios, a natureza como um todo, né? Outras pessoas no seu dia a dia ali, né? Isso é importante a gente procurar observar mais. E se vamos à casa de parentes, vamos levar a ele o nosso carinho, a nossa atenção, né? Levar alguma coisa, algum presentinho, mesmo que seja um bolo, um bombom, um pão, não importa. Vamos levar algo de nós, que a gente doe com amor, com carinho, com atenção. E se lá encontrar, né, os parentes que já têm mais idade do que nós, e eles geralmente nos chamam para conversa, né? Vamos dar mais atenção. E às vezes nós esquecemos de dar atenção às pessoas, aos jovens que precisam de atenção, mas eles preferem a companhia de outros jovens, mas as pessoas mais maduras também precisam de muita atenção, para eles também, ao dialogar, eles vão ali botando para fora as suas tristezas, as suas mágoas, as suas angústias, fracassos, né? E outras coisas mais, mas também nos enriquecem com as suas experiências, né? Com as coisas boas que tem da vida. E, óbvio, né, a alegria, o prazer de conversar, né? Mesmo que sejam as coisas banais, piadas, mas óbvio que o diálogo edificante é o melhor, indicado, né? E não se esqueça da prece, né? Antes de viajar, vamos fazer uma prece, né? Pedir a Deus que proteja-nos, a família que está ali, os amigos. Proteja também aqueles que ficaram, aqueles que estão em viagem, igualmente como nós, nas estradas, nos aeroportos, nos aviões, nos trens, enfim. É preciso usar a prece como uma ferramenta de ligação com o plano maior, com os bons espíritos que representam a vontade de Deus, né? O nosso anjo guardião, os parentes espirituais, né? Que já nos precederam, e assim por diante, né? Então a prece é muito importante. Peça a Deus o suplemento de forças para a vitória que o aguarda, se você não desistir de caminhar. Quando nos sentimos fracos, Deus nos enche de forças novas. Tenha fé em sua capacidade de superação, no caso a nossa, né? De superação do problema que o aflige, e peça a Deus a orientação do melhor caminho a seguir. Porém, não acredite que Deus lhe trará caminhos fáceis. Não. Em que predomine para nós a lei do menor esforço. É óbvio, né? As nossas preces é para que Deus nos livre realmente da tentação, dos males, dos problemas, das dificuldades. Mas se Ele nos livrar do mal e das tentações e deixando os problemas para resolvermos, está bom demais, né? Agora, todos nós queremos que nos livre de tudo e nos dê somente a tranquilidade, né? Ele pode, talvez Deus não mude a nossa situação. Por que que Deus não mudará, mesmo que façamos as nossas preces? Óbvio, né? Há uma razão de ser, né? Ele pode estar usando essa situação para que você mude. Quantos de nós passamos anos e anos pensando da mesma forma, agindo da mesma forma, falando as mesmas coisas, né? Fazendo o mesmo trajeto,
tendo o mesmo comportamento e não mudamos. E achamos que um dia as coisas vão mudar. E quando mudam, nós não aceitamos, nós não queremos a mudança, né? Seja de residência, seja de família, seja de emprego, né? Então, ele pode estar usando essa situação para que você mude. E essa mudança é para melhor, para ampliar a nossa compreensão, a nossa consciência, né? Compreenda que a sabedoria divina se utiliza dos obstáculos para cada um de nós, para que cada um de nós se torne mais competente e mais resistente. Então, as dificuldades é para o nosso crescimento. Ora, não acontece assim nos bancos escolares, desde do primeiro ano do ensino médio até aí as graduações maiores, né? São todas provas que temos para superar, para nos melhorarmos, para que a nossa compreensão, a inteligência se dilate. Porque a inteligência do homem ampliada, melhorada, ele raciocina melhor, ele discerne melhor, amplia o seu bom senso, a sua capacidade de julgamento, né, está realmente maior. E ele discerne assim, mais facilmente entre o bem e o mal, separa melhor o bem do mal, entende o alcance das leis, percebe quais são as leis dos homens e quais são as leis de Deus. E esse discernimento, essa compreensão, aumenta, né, a sua consciência. E a consciência ampliada facilita, né, o seu livre-arbítrio. Ele escolherá melhor as coisas com conhecimento de causa. E se errar, foi por descuido dele, foi por egoísmo, por ambição, por vaidade, né? Por isso que aquele que muito mais tem, mais será dado. Aquele que menos tem, ou aquele que não tem, até o que não tem ou o que pouco tem será tirado, né? Porque pela má vontade que a criatura tem, ela deixa de agir, ela se abate facilmente, ela cai no desânimo. É por isso que o pouco que tem lhe será tirado. Óbvio que Deus não retira aquilo que já está conquistado, né? No espírito. Assim, então, então convém a cada um se perguntar, diante do obstáculo ou do problema que enfrenta, quais habilidades preciso desenvolver para superar a dificuldade. Preciso ser mais paciente? Às vezes a paciência nos falta, né? Aliás, nunca temos paciência, né? Falar que tem paciência Preciso aprender a lidar melhor com as pessoas. Óbvio que nós precisamos lidar melhor com as pessoas. Achamos que sabemos lidar com as pessoas e na menor contrariedade nós percebemos que a emoção falou mais alto e de repente nós estamos fora de si. Preciso ser mais corajoso? A coragem que está colocada não é pegar a arma, pegar o carro ou vestir a sua armadura, nada disso. A coragem aqui é a coragem moral, né? É a bravura para você realmente trabalhar, você se dispor a servir, ser útil ao próximo, olhar os problemas, né, e entendê-los, que eles estão ali porque são importantes para nós, para desenvolver o nosso intelecto, a nossa paciência, a nossa tolerância, e assim por diante, né? Careço de mais perseverança? Não estou sendo muito melindroso. Tem pessoas que qualquer palavrinha colocada diferente já se melindra, né? Já se machuca, já se revolta, enfim, ela fica nervosa, né? Então nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções, essas que brotam assim abruptamente e nos ferve o sangue, e aí cometemos atos que depois nós nos arrependemos. Então, compreender que temos emoções e essas se avolumam rapidamente e situações que possam, né,
desenvolver esse estado de alma, nós precisamos evitar. Se não há como evitar, nós temos que aprender a contar até 10. Ou seja, raciocinar antes de agir. Né? E não adianta falar que é filho de italiano, espanhol, né? Assim por diante, nada disso. O que dá esse estado à criatura é o seu espírito que é assim, não é o corpo, o sangue herdado, né? Nada disso. É o espírito da criatura que já é belicoso, né? Já é nervoso. Né? Imagine um homem, nós encontramos homens aí de estatura muito grande, elevadas, que são delicados, calmos, tranquilos, né? E homens pequenos, né? Como eu assim, são nervosos demais, né? Então, não é o corpo, não é a estatura, e sim, né, aquilo que anima, o seu espírito, não é mesmo? Também há homens grandes e nervosos, né? Como há homens pequenos, né, calmos demais, né? Então, tenho cuidado de mim com atenção. Aí é um ponto muito importante. Tenho cuidado de mim com atenção. Será que nós dedicamos a nós o tempo necessário, a observação necessária, a análise necessária para compreender o que somos? Tá? Conhece-te a ti mesmo. Isso já vem. Cristo, né, adotou esse jargão, conheça a ti mesmo. Mas vem lá dos filósofos, né, gregos. É Confúcio, né, o filósofo chinês, né, Sócrates, né? Então vem muito tempo atrás, milhares de anos, né, até 3 mil anos antes de Jesus. Mas conhecer a nós mesmos leva-nos a avaliar, primeiramente, o nosso estado emocional. O que nos altera, assim, de uma forma fácil, e o que nos parece que nos dá um sangue frio, uma frieza, um cálculo assim imenso. Porque também a frieza é ruim, né? O excesso de cálculo também é ruim. Assim como o excesso de emoção também é prejudicial. Então o equilíbrio, né? Ou seja, essa análise que nós fazemos de nós mesmos faz com que eu preciso melhorar, talvez, determinado conhecimento na vida espírita, ou na área espiritual. Preciso melhorar o meu conhecimento na vida profissional. Preciso aprender a ouvir as pessoas, coisas que me desagradam, e eu entender que aquilo é a opinião dela, e que não representa a minha opinião. Quando não representa a minha opinião, eu tenho que aprender a respeitar a opinião do próximo. Procurar frear a minha língua para que eu não fale a última palavra, né? Para que eu realmente aprenda a dar exemplo, orientação, e não ser a pessoa assim orgulhosa que quer dar a última palavra em tudo. Imagina aquele chefe que a sua palavra que basta, né? Então, os funcionários conhecem todos os problemas da empresa, só ele que chefe que não conhece os problemas. E não houve os funcionários que possam ajudá-lo, né? E aí, amplie isso para a família, amplie isso para a vida, né? Religiosa, moral, espiritual, né? Essas são algumas das muitas perguntas que poderão surgir nesse momento. Faça isso sem o propósito de gerar culpa em si mesmo, né? Mas com a finalidade de induzir-se a novas atitudes vencedoras. Não é importante? Óbvio que algumas situações que a gente sabe que erramos e ficar sentindo culpado é complicado porque você não avança. Você não cresce, você não progride, você estaciona, né? Então, o sentimento de culpa, ele também atrasa a criatura, né? Emperra o seu avanço. Saiba que... não é ainda esse momento. Essas são algumas das muitas perguntas que poderão, né, surgir nesse momento. Faça isso sem o propósito de gerar culpa, mas com a finalidade de induzir-se a novas atitudes vencedoras, né? Nesse momento nós esquecemos aqueles livros de autoajuda, aqueles livros que nos mostram as regras do sucesso, nada disso, né? Atitudes vencedoras são atitudes, podemos dizer, humanas, né? Civilizadas, atitudes de amor e respeito ao próximo, né? Atitudes que enriquecem o nosso espírito, essas são atitudes vencedoras.
Saiba que nossos problemas geralmente surgem nas áreas em que precisamos crescer. Óbvio, né? Aquilo que nós não precisamos mais desenvolver já está, né, fazendo parte de nosso ser, já está automatizado, já está latente em nós. Isso é tranquilo, vai ficar incorporado em forma de intuição muitas vezes, né, de um aprendizado que no momento que precisamos ele vem à tona, né, e a gente usa dessa informação. Mas os pontos que precisamos crescer não é na aquisição da casa, do carro, né, da melhoria da conta bancária, da superação das dívidas, né, que enche-nos de preocupações. Esses não são pontos que nós precisamos crescer. Os pontos que nós precisamos desenvolver são pontos morais, né, melhorias, notadamente do nosso espírito. Esses que vamos levar para a vida espiritual. Que vai ser muito importante que quando abrimos os olhos nesta vida, né, que já temos o contato desde já, mas ao abrir os olhos lá nós estamos melhores adaptados, né? Estamos já mais desprendidos da matéria. Então é mais fácil você adentrar, né, nesse mundo que é normal e natural para nós. Porém, o estágio que fizemos na matéria, preso somente às coisas, às preocupações puramente materiais, fizeram e fazem com que nós nos afastemos dos valores próprios nossos, que são do nosso espírito, né? E aí o que acontece? Há choro e ranger de dentes, né? Há muitas lágrimas, há muito arrependimento, há muito sofrimento no plano espiritual, ou seja, no ambiente espiritual imediato, quando nós transferimos a nossa consciência. Essa consciência não estará mais na matéria, porque o corpo físico, ou seja, o nosso cérebro não recepciona mais essas energias. A consciência transferiu para um outro, né, nível. E esse outro nível é um nível superior à matéria. E lá, longe da influência do corpo físico, né, as emoções são mais fortes, o sentimento é mais intenso, as cores são mais vivas, né? A vida vibra de uma maneira mais intensa. O peso do corpo físico já não tem mais. Nos sentimos leves, rejuvenescidos, nos sentimos, né, alegres, felizes, quando o dever foi bem cumprido, né? Mas o oposto também é verdadeiro quando deixamos de cumprir com os nossos deveres. E essa preparação, né, para a vida espiritual é que nós devemos, sim, nos preocuparmos no nosso dia a dia. Os cuidados da matéria são importantes, não resta a menor dúvida, mas os cuidados que temos que ter para sermos felizes tem que ser encetados desde já, esses cuidados, né? Tem que ser empreendidos desde já. Tem que começarmos já a fazer. Aí vamos buscar ajuda das pessoas que têm mais conhecimento que nós, dos livros que vão nos ajudar a pensar, a raciocinar, né? E de diversas situações que a vida nos apresenta que servem de lições importantes para nós. E as lições maiores estão nas coisas mais simples da vida, né? E não nas coisas onde haja muito brilho, muita luz, muito holofote. Não, nas coisas mais pequenas, mais simples, estão ali as maiores alegrias, né? Por isso que Jesus, né, ele, estando entre nós, ou quando esteve entre nós, ele se preocupou de levar aos homens tudo o que enriquece o espírito, tudo que o esclarece, tudo que o alegra, tudo que o enche de vida, né? E deixou para a matéria os seus próprios cuidados, né? E naquela figura bela, que ele, ao pegar o denário de prata, cunhada a figura de César, mesmo a questão delicada que ele foi colocado, mas ele deixou claro, né? O valor maior é o valor espiritual. O valor material é aquele da troca que nós conhecemos, né? Então, a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo os seus cuidados, né? Como o tema é recupere o fôlego, vamos, né, sim,
estudar, trabalhar, servir, mas vamos aproveitar aqueles momentos que a vida nos coloca para reabastecermos, né? Recuperarmos o nosso fôlego. E não vamos esquecer que durante o nosso sono, né, emancipados que estamos, né, que está o nosso espírito, lá também recuperamos o fôlego, lá também encontramos essas oportunidades. É óbvio, guardadas as devidas proporções, né? Entre elas, muitas preocupações terrenas fazem com que o espírito não se desligue na matéria e fique preso a esses problemas, mas ao deitar, ao dormir, lembrando que nós vamos voltar à nossa origem, né? Vamos fazer uma prece, ou vamos dialogar com Deus e pedir que guardemos as lembranças boas e que o contato que lá vamos manter seja com os amigos, com os bons espíritos, com os companheiros que precisamos ali, talvez, conciliarmos com eles, mas também aproveitar o nosso espírito, mesmo que seja em instantes, para recuperar as suas energias, né? Assim, concluindo o nosso tempo, o trabalho realmente é primeiro, depois o descanso, né? Deus saberá, né, dar a cada um o que lhe é de merecimento. Deus dá a cada um aquilo que merece pelo trabalho que é feito, né? Mas também não premia aquele que preferiu a ociosidade. Não esqueça, não esqueça que a ociosidade é completamente diferente de dedicarmos alguns momentos para nós realmente procurar sintonizar com a vida maior. Paz a todos. Muito bem. Agora, a hora de vocês se manifestarem. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Quietinhos, era frio. Todo mundo com frio. É bom tá? que não preciso falar, né? Olha, você viu aí que uma dica importante, né? O sono. O sono é fundamental nas nossas vidas, né? Tem aquelas pessoas que ficam perdendo agora o sono para assistir Netflix, né? Gente, não façam isso, não é verdade? Não façam isso. O sono é importantíssimo para o espírito. Sim. Não é só importante para o corpo, que vai reabastecer de energias físicas, né? O espírito também vai se reabastecer de energias específicas, né? Para que ele possa prosseguir na matéria, né? Perfeito. Então, olha aí, uma dica que o Rudai deixou no finalzinho. Isso está no livro, num dos livros das obras espíritas, né, a Gênese, nós vamos encontrar um capítulo que fala sobre os sonhos. Lá nesse 14º capítulo fala sobre os fluidos, né? E tem um tópico trabalhando bastante sobre o sono e os sonhos, né? Os sonhos são as imagens, a visão da alma, né? Nesse momento de emancipação. E se nós realmente... É complicado, né? As preocupações são tão grandes que as pessoas deitam a cabeça ao travesseiro e esquecem, né? Mas esse momento é fundamental para nós, né? É ali que nós nos adaptamos gradativamente com a vida espiritual. Olha que sabedoria do Pai, né? Ou seja, o espírito não fica encarcerado 24 horas no corpo, não. Aqueles momentos de cochilo, aqueles momentos de relaxamento, a fuga existe, né? E vamos lá buscar, né, os ambientes alegres, como também há companheiros que buscam os ambientes deprimentes, né? Vai se associar àquelas criaturas para praticar o mal, delinear, projetar o mal, como também a criatura que vão buscar, né, o bem, o amor ao próximo, vai estudar, vai trabalhar, vai servir lá, mesmo que seja breve, mas fazem isso, né? E as obras espíritas estão ricas, né? Não só no Brasil, mas obras mediúnicas no mundo afora, são ricas em lições de como os espíritos trabalham, estando momentaneamente, né, desligados do corpo. Muito bem. Olha aí, quanta... Mais alguém? Você? Eu ia perguntar, quando ele falou da gente se sentir culpada. Culpa. Eu, uns meses atrás, eu tive um problema com 2 amigos. Eu achei que eram meus amigos. E o que está acontecendo ultimamente, já esqueci do rancor, de tudo. Eu durmo, mas fazem 4 ou 5 noites que eu sonho que o lugar que eu frequentava, onde eles trabalham, está sendo demolido. Está um lugar feio. Então
tirei da minha vida porque não tinha condição e agora fico sonhando e sonhando com coisa destrutiva. Eu ficaria feliz se eu estivesse sonhando com eles bem. Quer completar? Olha, eu vou completar com você, que a gente não é perfeito, Não, fica né? tranquilo. Hoje mesmo eu fiz coisa feia, mas eu tô mega feliz. Uma pessoa me magoou muito, eu fiquei muito triste. E eu, de forma muito inteligente, me vinguei brilhantemente, deixei a pessoa sentir exatamente o que eu senti. Ela chegou a me mandar para o inferno e falar que nunca mais quer me ver. Eu tô rindo até agora. Agora eu tô de uma lavada, eu não tô me sentindo culpada, não. Tem hora que tem que chutar o pau da barraca, gente. Não dá. Não dá. Meu, eu tô tão feliz, meu. Nossa, eu tô vibrando, assim. Eu tô pronta para começar uma vida nova. Porque, nossa, fiz a pessoa sentir exatamente o que eu senti. Da mesma intensidade que dirá até mais, assim. Fiz a pessoa perder a cabeça. Delícia. Mas você fez a pessoa. Fiz. Eu fiz deliberadamente, usando todas as maneiras inteligentes que eu tinha. Mas eu sonho que eles estão destruídos. E isso não faz bem para mim. Será que é porque você não ainda está com raiva deles? Não tô. Não tô, sinceramente, não tô. No fundo, você queria que caísse a casa deles? Questão delicada, né? São coisas que, né? O sono induzido também ele também é reparador de alguma forma? Quer tomar remédio? Precisa ver o porquê que você está tomando remédio para dormir, né? Mental. Sono é muito forte, assim, então. E você induzir o sono. Mas aí eu não sinto que ele é tão reparador. Né? Não descansa, né? O sono reparador é aquele que descansa, né? Você sente bem no outro dia. Vou falar a parte física, né, e a parte espiritual. A parte física eu não sinto, mas será que na parte espiritual tem todo esse trabalho? E você se sente descansado quando você acorda? Não, muitas vezes não. É complicado dar receita nesse sentido, né? Porque a medicina vai tratar da matéria, né? Mas precisa ser tratado aquilo que lhe preocupa, né? Os sonhos trazem mensagens aí psicológicas, né? Importantes para o nosso espírito, né? E destruição não significa exatamente destruição, pode significar mudanças, né? Como eu falei no começo, existem mudanças que são importantes para nós, são necessárias para nós, né? E essas mudanças ocorrem muitas vezes a contragosto. E há criaturas que são agentes dessas mudanças, muitas vezes agentes inconscientes. E a gente atribui a elas todo um peso, né, que às vezes não é bem assim, né? Agora, cuidado, não ao julgar, porque o julgamento que nós fazemos é aqueles que fazem de nós, né? Nesses momentos complicados, difíceis, nós temos que, é lógico que nós somos humanos, a gente entra na faixa, tudo, mas temos que, depois que passou a tempestade, resfriar a cabeça, pensar, e projetar pensamentos bons, sentimentos bons, mentalmente pedir desculpas, né? Mesmo que não tenha errado, né? Mesmo que foi incompreendido. Mas a gente é muito melindroso como está aqui, a gente precisa melhorar em muitos pontos, né? E a gente usa muitas desculpas, muletas, né? Para fazer com que o nosso ego, nossa vaidade seja realmente satisfeita, né? Mas são experiências que nos enriquecem, porque ajudam a conhecer a nós mesmos e ver até que ponto nós somos capazes de perdoar, de compreender e perdoar, né? Porque a compreensão leva ao perdão, né? Se não houver compreensão, não vai levar ao perdão. Uma situação que a senhora colocou me veio à memória. Eu trabalhei numa empresa durante 7 anos e havia uma colega que trabalhava lá há 17 anos. E ela foi, devido às mudanças da década lá de comecinho de 2002, devido às mudanças estruturais na economia e tudo mais, alguns funcionários foram demitidos e esta colega foi demitida, né? Porque ela tinha tanto medo de perder o emprego que ela deixava de fazer o que deveria fazer para resguardar no seu trabalho. E ela foi uma das escolhidas à demissão. Só que quando ela voltou para trazer o documento, ou talvez a carteira profissional, ela trouxe o pai dela junto. E ao adentrar nessa sala de trabalho, era uma sala grande, imensa, né? Ela deu um toque para o pai dela e me apontou, né? Como se eu fosse o culpado da demissão dela. Mas quem decidiu foi o gerente, não foi eu. Eu não decidia nada a respeito disso.
Mas na cabeça dela, ela tomou, porque nós trabalhamos próximos, né? Na cabeça dela, ela achou que eu era o responsável, o agente causador da sua infelicidade. E não é. Pelo contrário, eu, né, até apontava os pontos positivos para mantê-la no emprego. E não dependia de a sua demissão. Né? As questões que nós vemos em sonho, para fecharmos, né? A gente tem que analisar com muito cuidado. Tem coisas que nos tocam diretamente ao espírito, tem coisas que estão relacionadas às nossas preocupações. Então eu recomendo a senhora ler, lá na Gênesis, não sei se a senhora tem esse livro do Gênesis, 14º capítulo, fala sobre sonhos. Né? Você vai encontrar outras obras por aí afora, mas leia esse capítulo. Fala sobre fluidos, né? Mas fala sobre sonhos. Né? O que Kardec nos ilustra com esse estudo que ele fez. Muito bacana, muito interessante, muito importante para nós. Né? Não, a Gênese. A Gênese, Allan Kardec. Nós temos aqui na casa. Não, mas independente do estado, a leitura sempre ela é enriquecedora, né? Na casa tem. Eu não sei se a livraria está aberta para isso. Né? Agora, a questão da insônia, meu amigo, eu também tenho insônia. Às vezes eu acordo de noite e não durmo, né? Mas temos que tratar primeiro as preocupações, né? Ver se não tem nada de ansiedade, alguma coisa de depressão que também nos visita, que essa depressão instalou em nós. Os passes são excelentes para nos manter em equilíbrio, em harmonia. Fundamental. Mas temos que fazer como está aqui colocado pelo nosso irmão aqui, José Carlos de Luca. Né? Oração, confiança e compreensão. Antes de deitar, faça uma prece a Deus, ou seu anjo da devoção, mas primeiramente a Deus, né? O Pai de todos nós. Aos bons espíritos, ao seu anjo da guarda, e peça para ele permitir que você relaxe, tranquilize-se. Isso vale para todos nós, né? O pensamento ali positivo, elevado, e lembrando que você vai adentrar num ambiente saudável, positivo, vai fazer com que você relaxe. Se o médico recomendou a você tomar a medicação, tome a medicação. Tome bastante água, alimente-se de uma forma menos pesada, talvez mais frutas, verduras, enfim, não sei. Aí cada um tem o seu. Né? Mas procure deitar e relaxar. Importantíssimo. Isso você falou, lembro que você comentou um tempo atrás, sobre a respiração. Essa nós esquecemos. Respirar profundamente, contando até 3, né? E espaço de 2 segundos a cada contagem, né? Segurando o ar por alguns instantes, expulsando o ar completamente dos nossos pulmões através do nosso diafragma, né? Do nosso abdômen. Inspirar diversas vezes e ir relaxando, né? Mentalmente, da cabeça aos pés. Entregue-se à sensação realmente agradável do relaxamento. E, óbvio que isso é exercício e com o tempo você vai conseguir relaxar. São receitas importantes, né? Principalmente, e mesmo nos momentos assim, complicados do nosso dia a dia, né? Situações que nós vamos enfrentar, que estamos aguardando aquele momento, a respiração é fundamental, né? Ela não vai eliminar, nesses momentos difíceis, o seu nervosismo, mas vai ajudar você gradativamente manter um ritmo cardíaco mais equilibrado. Aí você vai conseguindo ter aquela paz que precisa, né? E perdoe, né? Atire a primeira pedra àquele que está isento de pecado. Né? E começou, né, a sair perto de Jesus os mais velhos, nós os mais experientes. Por que nós os mais experientes? Porque erramos mais. Porque por errarmos mais, nós sabemos que o nosso semelhante também é passível de erros. Então, perdoe, né? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Né? Paz a todos, obrigado pela atenção. Muito bem, queridos irmãos. Agora que já recebemos muito, né, nesses momentos que estamos concentrados nessas meditações, tão importantes para o nosso espírito imortal, né, e também para o nosso corpo físico, porque o corpo físico reflete tudo que vai em nossa alma. É que nós vamos, não só agradecendo ao Pai por tudo que já recebemos, e agora vamos dar a nossa contribuição, vamos vibrar, vamos, né, doar um pouco de nós mesmos em favor dos nossos irmãos. E eu vos convido
a abraçar a todos os nossos irmãos de humanidade, a todos os povos, todas as nações, e principalmente, meus queridos irmãos, aquelas que estão em guerras e que estão em conflitos, necessitados de paz, de reencontrar o caminho da paz e do equilíbrio. Que o Pai, através dos seus prepostos de luz, os oriente nesse sentido. Não vamos esquecer do nosso Brasil, vibrar muita paz pelo nosso Brasil, a pátria do Evangelho, o coração deste mundo, para que nós possamos merecer esse título, vibrando paz, harmonia e solidariedade para o nosso povo e para todos os nossos governantes. Vamos vibrar também por todos os nossos irmãos que sofrem, onde quer que eles estejam, que eles sejam atendidos e amparados pelos nossos irmãos superiores responsáveis por esse trabalho junto a nós. Vamos envolvê-lo em muito carinho, muita paz. Aqueles que ainda perambulam pela crosta terrestre, embora sem o corpo físico, né? Muitos deles perdidos, sem saber da sua condição. Bem como aqueles que estão nos vales, no Vale do Suicida principalmente, nos umbrais, que as nossas boas energias cheguem até esses ambientes para que os nossos irmãos possam ser libertados de acordo com o seu despertamento. Vamos vibrar pelos nossos inimigos, pedir por aqueles que nos perseguem, aqueles que não nos querem bem, pedindo ao Pai uma oportunidade para nos entendermos como irmãos que somos. Pedimos pelos inimigos do Evangelho, aqueles que lutam contra a implantação do amor no seio desta humanidade. Que o Pai tenha piedade de todos esses nossos irmãos. Vamos vibrar pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, dos mais próximos, mais distantes, envolvendo-os nessa energia, essa energia de amor, salutar, rogando que os bons espíritos assistam em suas necessidades, sejam físicas ou espirituais. E vamos aproveitar e vibrar por aqueles que já retornaram à pátria espiritual e que também são necessitados do nosso carinho, do nosso amparo em Jesus. Vibrando pelos nossos lares, muita energia, muita paz, muita luz em toda a nossa casa, que é o nosso cantinho de refazimento na terceira dimensão, nesse plano em que nós estamos, no plano de encarnados. O nosso lar é um oásis que pode ser de bênção, se assim nós o fizermos, o quisermos. Façamos do nosso lar este oásis de bênção e de luz para o nosso refazimento diário. Pedimos pela esta casa de caridade, por todos os nossos irmãos que nos assistem, para que haja paz religiosa entre todos nós, sejamos um só rebanho com um só pastor. E por fim, Pai, pedimos por nós mesmos, para que confiemos na promessa de Jesus, de que nós somos deuses e, portanto, podemos modificar os nossos destinos. Vamos rogar ao Pai que nos fortaleça, né? Em confiança, em fé, para que possamos fazer essa tarefa de transformação em nós mesmos e sejamos amparados, possamos merecer o amparo e o carinho dos nossos irmãos que nos acompanham na atual romagem evolutiva. Que assim seja, meu Pai, que assim seja. E assim, agradecidos aos nossos irmãos espirituais, a Jesus, o nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe, e ao Pai de amor e bondade por mais esses momentos, pedimos licença para encerrarmos essa parte dos nossos trabalhos, agradecendo a todos os nossos irmãos que nos assistem nesses instantes, hoje e sempre, que assim seja. E agora, calmamente, vamos aguardando os passes.